Esse caso ocorreu em Ottawa, no Canadá, em 1975. É um caso que marcou muito essa cidade porque esse jovem escondeu algo terrível depois de incendiar a própria casa. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações e também de me acompanhar lá no TikTok, @horroremdobro. Então, bora pro vídeo. Robert Poulin nasceu em uma família comum em Ottawa, Canadá. Seu pai foi piloto da Força Aérea antes de trocar o uniforme de voo pelas aulas, tornando-se professor. Sua mãe era enfermeira e eles tiveram mais 3 filhos além de Robert. Os professores o descreviam como tranquilo, educado e confiável. Ele entregava jornais, trabalhava em uma pizzaria local e levava os estudos muito a sério. Mas por baixo daquela aparência agradável e organizada, Robert carregava inseguranças que podiam se transformar em cicatrizes para toda a vida. Ele havia nascido com uma condição chamada peito de pombo, que fazia com que sua caixa torácica se projetasse, e isso o incomodava. Ele era míope a ponto de precisar usar óculos grossos e pesados. Durante sua adolescência, ele estava um pouco acima do peso e não tinha a autoconfiança natural que outros adolescentes pareciam ter. Esses anos de desenvolvimento não são fáceis para ninguém, mas Robert parecia ter mais dificuldades do que o normal. Ele sonhava em seguir os passos do pai, entrar para o exército, mas sua visão fraca acabou com esse sonho cedo e a rejeição o atingiu em cheio. No momento que mais tarde se revelaria um ponto de virada cruel, ele pensou ter sido aceito no treinamento de oficiais, apenas para descobrir que tudo não passava de um engano. Ele havia até mentido em sua inscrição, inventando os times esportivos e conquistas falsas. Quando a verdade apareceu, ele foi dispensado por ser considerado imaturo. Por fim, ele se juntou ao programa de treinamento da reserva. No início, Robert era tímido e reservado, mas conseguiu fazer alguns amigos enquanto estava alistado. Ele nunca falava sobre sua família. Robert gostava de manter tudo relacionado à sua vida pessoal em segredo. Ninguém nunca sentiu que realmente tinha se aproximado dele ou o conhecia completamente. Quando chegou ao ensino médio, algo nele começou a mudar. Ele ia às aulas porque era obrigado, mas nunca se importava em participar de clubes, esportes ou qualquer outra atividade que o fizesse ficar na escola 1 minuto a mais do que era necessário. Ele também era extremamente tímido perto das garotas e internalizou essa insegurança. Depois, a direcionou para outros assuntos. Anotações em seu diário naquela época estão repletas de vergonha e ressentimento, especialmente em relação às meninas. A culpa, a repressão, a raiva, tudo isso começou a alimentar esse ciclo vicioso que ninguém ao seu redor percebeu. Em uma anotação ele falou sobre querer morrer, mas não antes de ter relações sexuais pela primeira vez. Ele descreveu fantasias de roubo, de incendiar sua casa só para fazer sua família sofrer, e chamou a morte de verdadeira felicidade, como se fosse uma espécie de válvula de escape do mundo que ele odiava. Por fora, Robert Poulin ainda era aquele aluno exemplar da escola católica, com boas notas e modos refinados. Mas por dentro, ele construiu um mundo de fantasia de controle, vingança e destruição. E estava se preparando para torná-lo realidade. No domingo, 26 de outubro de 1975, Robert se reuniu com sua família. Eles se divertiram jogando cartas naquela noite. Robert não teve nenhum comportamento incomum naquela noite. Ele apenas decidiu parar de jogar cartas mais cedo e foi para o quarto. Ele disse aos pais que estava um pouco cansado, mas foi apenas isso. Sua família não se preocupou, sabia que ele era um garoto muito reservado, então acreditaram que tudo estava bem. Na manhã seguinte, Robert saiu de casa mais cedo do que o habitual, dizendo à mãe que queria chegar à escola antes do horário. Kim Hebert, de 17 anos, morava apenas alguns quarteirões de distância. Ela havia sido colega de Robert na escola St. Paul's Ten, antes de mudar de escola. Os dois eram amigos o suficiente para jogar tabuleiros e ele a convidou para sair anos antes, mas ela recusou educadamente. Naquela manhã, Kim saiu de casa com o irmão, caminhando em direção ao ponto de ônibus para a escola.
Algum tempo depois, Robert a encontrou na rua e disse que tinha algo para lhe mostrar. A princípio ela hesitou, mas quando ele se ofereceu para levá-la de carro para que ela não se atrasasse, ela aceitou. Ela o seguiu até sua casa. Essa foi a última vez que alguém a viu viva. O que aconteceu naquele porão foi cruel e premeditado. Ele a agrediu sexualmente, depois a estrangulou com um saco plástico antes de esfaqueá-la 11 vezes. Quando tudo acabou, Robert preparou a cena para parecer um incêndio. Espalhou revistas pelo chão, despejou gasolina e se preparou para atear fogo no local. Sim, ele queria queimar a casa inteira. Não para destruir provas, pois não se importava em ser pego, mas para causar violência. Quando tudo estava pronto, Robert acendeu o fósforo. As chamas começaram a subir pelas paredes enquanto ele saía pela porta, carregando uma espingarda escondida em seu casaco. Ele subiu em sua bicicleta e foi para a escola como qualquer outro estudante. Lá fora, a manhã parecia calma. Atrás dele, sua casa queimava, e Kim Hebert ainda estava lá dentro. Era apenas mais uma manhã de segunda-feira na escola secundária St. Pius X. Por volta das 8h45, Robert Pauling caminhou em direção ao prédio. Ninguém notou o volume escondido sob seu casaco ou a mochila verde militar pendurada em seu ombro. Ele atravessou as portas da escola e foi direto para a sala 71, onde o padre Bedard dava aula de religião. Do lado de fora da sala, Robert parou por um instante em frente ao seu armário, colocando a mochila no chão. Então, com uma calma quase sinistra, ele abriu o zíper da mochila, tirou uma espingarda e escancarou a porta. A princípio, ninguém se mexeu. Algumas crianças até pensaram que tudo aquilo era uma brincadeira, até a arma disparar. A explosão ecoou pelo corredor. Em instantes, a sala se transformou em um caos. Balas atravessaram carteiras, paredes e corpos. Os alunos se jogaram no chão, se esconderam e correram para se proteger. O padre ficou paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Em segundos, Robert recuou para o corredor e ele deu o último tiro. Mas esse tiro não foi em algum aluno ou professor, foi nele mesmo. Então, tudo ficou em silêncio dentro da escola. Todo o ataque durou apenas 10 segundos. Quando tudo ficou em silêncio, os alunos ficaram paralisados em choque. Por um longo momento, ninguém soube se realmente havia terminado. O diretor da escola, o padre Leonard Looney, saiu correndo de seu escritório e encontrou o corpo de Robert Pauling, estendido do lado de fora da porta da sala de aula. Ele rapidamente tranquilizou os alunos aterrorizados, garantindo que estavam seguros. Para evitar que vissem as consequências, ordenou que outro professor permanecesse ao lado do corpo até a chegada da polícia. Os alunos, ainda tremendo e chorando, quebraram as janelas da sala de aula e saíram em busca de refúgio. Nesses 10 segundos, 6 estudantes ficaram feridos. Mark Hugh, de 18 anos, foi atingido na cabeça e posteriormente não resistiu aos ferimentos. Também ficaram feridos Mark Putovin, de 18 anos, Terry Underberg, de 18 anos, Barclay Holbrook, de 16, Cunhade Bingawen, de 16 e Michael Monetti, de 17. Quando os socorristas chegaram, encontraram vidros estilhaçados, cápsulas de bala e adolescentes feridos espalhados pelo terreno da escola. A espingarda de Robert estava ao lado dele, ainda quente. Tudo acabou tão rápido quanto começou, mas as ondas de choque que deixou para trás durariam décadas. Enquanto a polícia e os paramédicos corriam para a escola, os bombeiros já estavam a caminho de outra ocorrência, a casa de Robert Pauling, no número 5 da Warrington Drive, em Ottawa South. Uma vizinha percebeu a fumaça saindo da casa e correu para ajudar a mãe de Robert, que acabara de voltar das compras. Quando os bombeiros entraram no porão, encontraram o que ninguém poderia imaginar: os restos mortais carbonizados de uma adolescente, ainda acorrentada à estrutura de uma cama. Não demorou muito para identificá-la como Kimberly Hebert, de 17 anos. Kim nasceu em Londres em 1958, filha de pais do Sri Lanka que imigraram para o Canadá em 1967. Sua família veio como parte de uma missão, estabelecendo-se em Old Ottawa South, um bairro tranquilo e arborizado a apenas 2 quarteirões da casa dos Pauling. Ela era a caçula de uma família que valorizava a educação e o trabalho árduo, mas o que mais se destacava em Kim não era a disciplina ou a ambição, era a sua bondade. Sua irmã mais velha, Sabina, a descreveu como inteligente e leal, um pouco tímida, mas sempre pronta para rir. O tipo de pessoa que fazia você se sentir ouvido quando falava.
Ela era muito estudiosa, daquelas pessoas que encontrava prazer em livros, música e longas tardes nadando. Tocava flauta e sonhava em se tornar médico um dia. Seus amigos dizem que ela tinha uma mente brilhante e uma alma gentil, alguém que levava a vida a sério. Ela e sua melhor amiga May compartilhavam o amor pela música. Ela era o tipo de garota que fazia planos e os cumpria. Quando ela reencontrou Robert Pauling, um rapaz da igreja, um rosto familiar de um ano letivo anterior, não havia motivos para ter medo. Ele era apenas alguém da vizinhança, apenas um rapaz que ela conheceu. Ela não sabia o suficiente para entender que deveria ter medo dele. Quase imediatamente, os investigadores perceberam que o incêndio, o assassinato e o tiroteio na escola estavam todos conectados. Um plano grotesco e premeditado, executado em menos de 24 horas. No quarto de Robert encontraram seu mundo particular. Espalhados pelo chão, centenas de revistas e livros pornográficos, muitos repletos de imagens violentas. Em seu armário, um estoque de roupas femininas. Escondido entre seus pertences, a chave de uma caixa postal que ele havia alugado secretamente para organizar sua coleção, financiada com dinheiro de sua rota de entregas de jornais. E então havia o diário. A polícia, e mais tarde o inquérito do legista, leram trechos dele, revelando uma mente profundamente perturbada. Suas anotações estavam repletas de amargura, raiva e culpa, uma tempestade interior que vinha se formando há anos. Ele escreveu sobre suicídio, sobre querer fazer sua família sofrer, sobre incendiar a casa para ferir seus pais. Admitiu temer as mulheres, desejá-las e odiá-las, tudo ao mesmo tempo. Havia fantasia sobre controle, violência e sexo. Ele chegou a escrever que não queria morrer sem perder a virgindade e que, se não encontrasse uma parceira disposta, tomaria o que quisesse. Em uma passagem arrepiante, ele listou várias garotas da vizinhança. O nome de Kim Hebert estava sublinhado. Nas semanas que antecederam o ataque, Robert comprou uma espingarda no centro da cidade. Naquela época, qualquer pessoa com 16 anos ou mais podia comprar uma arma longa sem qualquer registro. Quando a polícia juntou as peças, ficou claro. Ele vinha planejando sua própria morte havia semanas, talvez meses, e não queria ir sozinho. Em um inquérito realizado perto de onde Robert havia comprado suas armas, 2 psiquiatras testemunharam que ele era quase 2 pessoas. Do lado de fora, normal, o garoto católico, respeitoso, tranquilo, mas internamente distorcido pela raiva, vergonha e obsessão. Eles insistiram que seu súbito surto de violência não poderia ter sido previsto e isentaram seus pais de qualquer culpa. Os especialistas disseram o que todos queriam ouvir, que aquilo foi um acaso, não um reflexo de algo maior. No mesmo dia em que o depoimento começou, um dos estudantes que Robert havia baleado faleceu no hospital em decorrência dos ferimentos. Dizem que sua família chegou a realizar o velório com o caixão aberto, apesar do grave ferimento na cabeça, porque queriam mostrar a todos o estrago que as armas de fogo podem causar. A tragédia levou as pessoas a buscarem respostas. Ela ocorreu apenas alguns meses depois de outro tiroteio em uma escola em Brampton, onde um aluno e um professor foram mortos. O pânico pairava no ar e as pessoas queriam mudanças. Acredita-se que Robert Pauling estivesse tentando imitar o atirador de Brampton, e ele não seria o último. O júri deliberou durante 6 horas antes de divulgar uma lista de recomendações. Seu foco principal, armas e pornografia. Eles não chegaram a exigir uma proibição total das armas de fogo, mas instaram o governo a proibir revólveres e restringir severamente outros tipos de armas, permitindo apenas a caça e a prática de tiro esportivo. Propuseram um período de espera de 30 dias entre a compra e a entrega, na esperança de que essa janela de reflexão pudesse impedir que outro adolescente agisse de acordo com seus impulsos sombrios. Em seguida veio o pânico moral em relação à pornografia. O júri pediu a proibição total de todo o material explícito. Em suas opiniões, a obsessão de Robert por pornografia havia contribuído para sua deformação. Eles chegaram a repreender a imprensa, acusando jornalistas de sensacionalismo em cima da tragédia, uma alegação que o próprio legista contestou, argumentando que o público merecia saber os fatos. 2 anos depois, em 1977, o governo introduziu controles nacionais de armas mais rigorosos. 14 anos após o ataque, em 1979, o Canadá enfrentou outro pesadelo, o massacre da École Polytechnique, em Montreal. O assassinato premeditado de 14 mulheres por Marc Lépine reacendeu os mesmos debates sobre leis de armas que haviam sido ignorados após o tiroteio na escola em 1975. Essa tragédia finalmente forçou grandes reformas, levando à criação do Registro Canadense de Armas de Fogo em 1995.
O registro de armas longas foi extinto em 2012, durante o governo de Stephen Harper, e seus dados foram destruídos por ordem judicial. E mesmo agora, a batalha pelo controle de armas continua. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível que começou com um tiroteio na escola, mas depois a verdade apareceu, os detetives descobriram que ele tinha tirado a vida de uma garota inocente e depois incendiado ali toda a casa. Mais um caso terrível que aconteceu no Canadá, que com certeza marcou essa cidade, porque foi algo muito grave mesmo, e até hoje é falado sobre isso, principalmente sobre a questão das armas de fogo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.